Olá, pessoal do Open Banking Week, bem-vindos, muito obrigado, agradeço aqui pela audiência, pela participação. Meu nome é Cláudio Maia, eu sou um dos consultores da Axway de soluções e pré-vendas, e sou o líder de Open Banking Latam aqui na Axway, e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a nossa solução, apresentando um pouco sobre a Axway e a nossa demo muito, assim, visual sobre uma solução de Open Banking. Para começar aqui, né, vamos falar um pouquinho da Axway, quem é a Axway. É uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, apesar de não ser um nome, assim, talvez conhecido amplamente, mas é uma empresa que é líder nas soluções de integração, tá? Temos uma plataforma de integração híbrida líder no mercado, suportando diversas empresas, uma empresa global, e o nosso foco é trabalhar com soluções de integração, e vamos falar como é que nós criamos aqui a nossa solução de Open Banking. Bom, a Axway é uma empresa que começou na Europa há mais de 20 anos, hoje possui o seu headquarter nos Estados Unidos, há já aproximadamente 12 anos, tá? Temos operações globais e clientes também em mais de 100 países, e a Axway tem uma operação no Brasil, que atendemos toda a América Latina, com uma operação completa, temos clientes em 16 países da América Latina, e vários clientes aqui no Brasil já utilizando as nossas soluções. Estamos aqui com uma operação direta há mais ou menos 8 anos, mas com presença no mercado brasileiro também há mais de 20 anos. Bom, a Axway tem uma solução de Full Lifecycle API Management, que é a base da nossa solução, né? Essa plataforma é a base da nossa solução de Open Banking. Por quê? Porque ela é uma solução reconhecida pelos analistas de mercado, né? O Axway API Management é reconhecido como líder no quadrante mágico do Gartner. No quadrante de 2020, fomos reconhecidos pela 5ª vez como líderes. Também é uma solução reconhecida como líder no Forrester Wave Report 2020. Tá? Também estamos como líder, e é uma das poucas empresas que está presente nos quadrantes de líderes das duas instituições. Temos reconhecimento por outras entidades também de análise de mercado. Para a gente falar um pouco mais, né, da nossa solução Open Banking, eu venho aqui direto, vou mostrar a nossa demo da nossa solução, mas com o foco em componentes que acreditamos que são essenciais para que uma instituição financeira ou uma instituição participante do Open Banking precise se preocupar aí, né, para suportar essa jornada do Open Banking. Como estava no nosso título, nós vamos ver que a nossa solução, inclusive, ela está preparada para ajudar nossos clientes a irem além do regulatório e além do Open Banking. É o que nós já chamamos hoje em dia no mercado, né, de Open Finance, por exemplo. E na Axway temos um conceito de Open Everything. Acreditamos que tudo vai caminhar para esse modelo de conexão, de padrões e diversos segmentos. Bom, falando um pouquinho aqui da nossa solução de Open Banking, né, para a gente apresentar e o que trazemos de componentes que achamos importantes, eu vou já dizer aqui, um ponto muito importante que nós consideramos é o Developer Portal, tá? É um portal de desenvolvedores ou portal de APIs, tem vários nomes no mercado. E por que dizemos que é fundamental? Porque com o Open Banking trazendo padrões, engajar desenvolvedor vai ser um ponto fundamental para a gente obter sucesso. E para falarmos um pouquinho do nosso portal, o que nós temos aqui que são diferenciais, né? É um módulo que pode ser totalmente customizado, flexível, e como exemplo, nós criamos aqui um template bastante intuitivo, um template limpo, né? Agradável, para que você possa atrair aí os parceiros, e não só os desenvolvedores técnicos, mas também aquelas pessoas mais com uma visão de negócios, mais ligada a negócios, que não seja um perfil tão técnico. E essa é a ideia, né? Não só oferecer
uma documentação extremamente técnica. Então, temos um portal que pode ser totalmente customizável aí com o visual de cada empresa, onde apresentamos, por exemplo, o catálogo de APIs, você pode apresentar o catálogo de APIs, não só como uma documentação de um Swagger, né, digamos assim, para quem é mais técnico, aquela documentação técnica, mas com uma visão mais agradável, mais elaborada, né, ou até mais sofisticada. Como, por exemplo, eu vou entrar aqui, né, estou vendo as APIs, temos aqui APIs do Open Banking Brasil já, como a caso de produtos e serviços, e aqui podemos, né, mostrar para os usuários, né, que estão chegando no portal, uma documentação com muito mais informações do que simplesmente um conteúdo técnico, né? Então, aqui temos toda uma documentação, mas para a pessoa técnica, né, para aquele desenvolvedor, ele consegue ter as informações, por exemplo, base das APIs, né, do que ele tem que usar, fazer download de alguns componentes para acelerar a jornada dele no desenvolvimento e testes, pode, né, aqui temos acessar a documentação, por exemplo, mais detalhada das APIs, com informações de parâmetros, e uma vez que ele esteja logado, registrado e logado, por exemplo, né, pode ser disponibilizado também de forma pública, mas aí ele vai ter a opção de fazer um teste de API, pode executar testes pelo próprio portal. Outro ponto que achamos bastante interessante é que é possível escrever um review, ou seja, o desenvolvedor pode dar um feedback aqui para a instituição, né, aqui para a empresa, como numa App Store, né, tendo aqui um feedback, né, se está tudo bem, se está gostando, se tem algum problema, e fazer uma avaliação, tá? Quando a gente está logado, eu consigo escrever um review. Outro ponto interessante, né, e porque eu acho que o portal, né, tem essa importância, que é atrair, né, os parceiros, os participantes, você oferecer aqui toda uma jornada para ele, de conseguir encontrar as informações para que ele precisa para trabalhar com a sua empresa, né, como é que eu me integro, como é que eu faço uso das APIs, da forma mais self-service, assim, possível. Nós trouxemos, por exemplo, ou oferecemos aqui, algumas demos, né, como demos mesmo de casos de uso até do Open Banking relacionados. Como, por exemplo, eu vou mostrar uma aqui, bastante rápida, que é o usuário está, por exemplo, usando um planejador financeiro e ele quer agregar as informações dele de contas, né? Essas demos, inclusive, não são vídeos gravados, elas estão aqui executando as APIs, mas, por exemplo, o usuário vai selecionar o banco, né? Está lá, o aplicativo apresenta, e depois tem um processo de redirecionamento, né, de consentimento que ele vai ter que dar na instituição dele para que esse aplicativo possa receber os dados. Então, o usuário o dono, né, passa a ser os donos dos dados. Então, ok, ele vai ser enviado aí para se autenticar no banco dele, no caso aqui do Griffin Bank, onde ele vai acessar, né, as informações, visualizar e consentir aqui o acesso aos dados, por exemplo, das contas que ele tem, selecionar uma data de validade, né, e seguir, por exemplo, devolvemos lá, né, todo o processo do Open Banking, então mostrando como funciona, por exemplo, o processo do Open Banking nessa etapa, que seria da etapa 2, né, de troca de informações, né, de dados e transações das contas de um usuário. Então, oferecemos isso também no portal. Então, esse é um ponto bastante importante que nós vemos, um componente aqui muito interessante e fundamental para que você tenha sucesso com uma estratégia de APIs, e aí seja para APIs do Open Banking, seja para um programa de APIs mais amplo, né, que a empresa tenha como expor as suas APIs de outros programas. Também, né, muito importante nessa questão de ter um portal é oferecer um processo de registro bastante simples e rápido, né, que o desenvolvedor consiga
chegar aqui e fazer o cadastro dele, se possível, de forma automática, assim, ou de uma forma independente, né, que ele não precise ficar ali contactando a empresa a todo momento para se registrar, obter credenciais. Então, oferecemos processo bastante simples e rápido, e algumas opções, inclusive um processo, né, que uma forma de registrar uma organização, a empresa dele como um parceiro. E esse processo de registro da empresa, inclusive, né, já considera uma validação frente ao diretório central se ele é uma empresa, né, se a empresa desse desenvolvedor, desse usuário, é uma empresa participante do Open Banking, inclusive com a opção de selecionar aqui já alguns perfis relacionados ao Open Banking, que vão dar acesso ao conjunto de APIs que ele precisa. Tá? Tudo isso de forma self-service, e se ele for um usuário registrado, vai, né, informar aqui, por exemplo, um certificado, um token, ou a solução vai fazer essa validação. Se é um usuário que não é participante, algum outro projeto, isso é possível de não ser utilizado, essa parte de validação, para permitir que outros parceiros também trabalhem aqui com a plataforma. Então, temos aqui um portal bastante flexível, né, que oferece uma série de capacidades para que você disponha, né, a empresa disponha para os seus parceiros, para que eles consigam trabalhar da forma mais independente. Inclusive, criar fóruns, né, para ter comunicação com uma comunidade de ecossistemas, etc. Tá? Esse é um dos componentes que achamos fundamentais no processo de Open Banking. O segundo, eu vou mencionar aqui, que é a parte de gestão de consentimento. Já que eu mostrei uma demo ali, inclusive com o processo, esse também é outro tópico bastante importante, fundamental, né, requerido aí pelas especificações e regulamentações do Open Banking. Então, além da solução oferecer essa capacidade de processar, né, de executar o processo ali do consentimento, como eu mostrei naquela demo, isso já está incorporado na solução, né, fazer o roteamento, né, redirecionamento, poder se integrar com o provedor de identidade da instituição financeira, por exemplo, para que autentique o seu usuário, temos que oferecer também uma forma para que o usuário, né, o cliente, ele gerencie os seus consentimentos. Então, esse é um ponto também do regulatório. O usuário precisa ter acesso. Então, aqui nesse exemplo, né, vemos que, por exemplo, a mesma tela de autenticação que foi apresentada para o usuário ali naquela demonstração, né, ou seja, o banco dele pedindo autenticação, isso pode ser oferecido através de um canal do banco ou de uma forma de um novo canal, mas também, né, oferecemos, e isso é bastante importante, essa funcionalidade para que o usuário consiga visualizar para que aplicações ele deu o consentimento, quais aplicativos terceiros, ele consiga visualizar os consentimentos que ele criou, né, porque é o usuário, a partir de uma ação do usuário que o consentimento é criado, e ele também pode revogar o acesso, tá? Até então, a prerrogativa de revogar um consentimento é do usuário, não é da instituição. Então, temos aqui um outro componente que é bastante importante, oferecer um canal aqui, né, para o usuário gerenciar os seus consentimentos. Mas também, nessa parte do consentimento, nós temos aqui uma outra opção, que é uma ferramenta para o lado administrador do banco, da instituição financeira, também poder visualizar esses consentimentos, essa base de consentimentos. Né? Inclusive, temos aqui a opção, né, que é fornecida através de interface, ou pode ser integrado com o sistema de back-office do banco, uma central ali de atendimento, serviço de atendimento, que pode visualizar, né, todos os consentimentos da base, visualizar os consentimentos de algum aplicativo, né, que foram dados para cada aplicativo. E existe, inclusive, aqui uma funcionalidade de revogar um acesso,
que, por exemplo, poderia ser usado no caso de uma fraude, né? E aí o banco tem essa prerrogativa de fazer essa revogação. Também oferecemos uma opção para que ele possa revogar, o administrador possa revogar todos os acessos que foram dados para um aplicativo, por exemplo, no caso desse aplicativo ter sido descontinuado, por exemplo, ou teve algum problema, foi descadastrado, para não ter que solicitar que todos os clientes revoguem os seus consentimentos, que podem ser muitos, ou o administrador fazer um por um, uma opção para revogar todos os consentimentos daquele aplicativo, e imediatamente aquela aplicação não tem mais direito de acessar os dados desse cliente. Então, já falamos aqui, por exemplo, de dois componentes muito importantes: o portal, a gestão de consentimento, e temos também aqui uma terceira opção, que é a parte de analíticas, métricas, né? Tudo que acontece numa solução de Open Banking, numa plataforma, vai precisar ser monitorado, né? Inclusive para disponibilizar informações, mas também porque a instituição quer ter ali visibilidade dos dados, trabalhar com esses dados, né? Ter insights sobre as informações dos seus clientes, dos outros clientes que, porventura, estejam usando a sua solução como um canal terceiro. Mas, então, oferecemos, né, toda também uma solução de analytics que pode ser totalmente customizada, né, ela é bastante flexível, e esses dashboards são um template, mas podem ser criados outras visões, outros relatórios, outros dashboards, como, por exemplo, aqui com uma visão mais voltada a APIs, a consumo de APIs, a saúde delas, né, como, por exemplo, quais as APIs mais consumidas, as top 10, quais as que têm um tempo de resposta mais lento. Damos um outro exemplo, que é uma visão mais ligada a negócio, como verificar por aplicações, né? Aplicações, normalmente, são aqueles consumidores das APIs, as aplicações de terceiros, que estão consumindo as APIs que a minha empresa publica, por exemplo. Então, quais as aplicações que mais consomem minhas APIs, as top 10, pode ser criado, né, top 5, top 15, outras formas, quais APIs é possível filtrar por quais APIs uma aplicação está consumindo, ou por cliente, né? E, por exemplo, quais as mais lentas, qual o tempo médio de resposta. Então, é uma outra ferramenta, né, um outro componente muito importante aí nessa questão do Open Banking, inclusive para que você, né, para que a empresa possa extrair métricas, não só ali da disponibilidade de serviços, tudo isso também é armazenado, mas vai ser necessário para tratar, por exemplo, a parte de ressarcimento, né, informações, poder ter informações detalhadas do que foi processado, né, e num processo de ressarcimento ou até de disputa, ter bases aí, informações para ter uma base. Também oferecemos aqui, isso também é um outro requisito aí do Open Banking, a funcionalidade de gerar relatórios regulatórios, tá? O relatório regulatório vai ser necessário, né, vai ser enviado. Hoje temos uma definição aqui, a nossa solução nasceu, por exemplo, com base nas especificações do Reino Unido, e está sendo toda adequada para o Open Banking do Brasil, conforme as definições são liberadas aqui no Open Banking do Brasil, nas fases, mas hoje já estamos preparados para gerar esses relatórios. Vai ser bastante importante esses relatórios, aqui os parâmetros vão ser ajustados, né, as informações, mas para que possa gerar o relatório que seja disponibilizado aí para o ecossistema do Open Banking, tá, ou para a entidade central, caso seja necessário. E, para a gente completar aqui, muito importante, e é a base da nossa solução, nós temos o API Management. Como eu disse no início, a nossa solução está baseada numa solução, uma plataforma de integração, né, no Amplify API Management. É uma solução bastante robusta,
que já temos, né, no mercado há bastante tempo, com vários clientes utilizando. E o que essa solução do API Management, ele faz toda, digamos assim, a gestão, né, do catálogo da API. Por que escolhemos esse caminho? É uma solução aberta, que não está restrita ao Open Banking, mas que já traz aí todo esse controle, né, das APIs do Open Banking, gestão do ciclo de vida, para que você tenha todo esse gerenciamento do ciclo de vida, controla versões, né, publicação, aplicação de segurança. Então, é um componente muito importante, porque se estamos falando de APIs, e o Open Banking está baseado em APIs, entendemos que ter uma solução de gestão de APIs bastante robusta é muito importante, tá? Então, aqui, na nossa solução, trazemos as APIs do Open Banking já pré-construídas, já as definições, né? Temos algumas APIs para o Brasil, já da fase 1, estamos trabalhando para complementar agora da fase 2, né, que é a próxima etapa do Open Banking prevista para julho. Então, vamos ter as APIs da fase 2, a seguir as APIs da fase 3, e a Axway tem esse compromisso de manter essa evolução, acompanhar a evolução do Open Banking. Vamos ter fase 4 lá para frente, ainda, né, em discussões nem iniciadas, mas estamos acompanhando. Então, essa solução é muito robusta, ela está preparada para atender toda a parte de ciclo de vida das APIs, bem como a gestão, uma gestão robusta daqueles parceiros que se cadastram para trabalhar com a empresa, né, lá principalmente pelo portal, e aquele processo, inclusive, de registro é gerenciado por aqui, onde as organizações são criadas, né, e, por exemplo, se a gente visualiza uma organização, como estruturamos, quais APIs ela tem acesso, por exemplo, né, quais usuários estão atrelados a uma organização. Por exemplo, eu tenho aqui usuários e qual organização ele pertence, temos a possibilidade de que o mesmo usuário pertença a organizações diferentes, mais de uma, isso é mais comum para processos internos, times internos, pode ter perfis diferentes, e também toda a gestão, né, de aplicações, que é como o usuário trabalha lá, o desenvolvedor principalmente, para obter as suas credenciais de acesso, né, para as APIs. Então, uma aplicação, quais APIs ele tem permissão de acessar com aquela aplicação, toda a gestão de credenciais dele, se por API Key ou por credenciais OAuth, tudo isso gerenciado pela plataforma de API Management, tá? A plataforma aqui, estou mostrando, né, um painel que é dedicado ao time de governança, né, do nosso cliente, da empresa, para que consiga gerenciar e monitorar tudo o que está acontecendo. Além daqueles componentes que eu já apresentei, né, a empresa tem todas essas capacidades, monitorar, por exemplo, né, todo o uso por aplicações, de APIs também. Tá? Então, essa é a base, um componente muito importante, é responsável também, junto com a parte de consentimento, né, autorização e consentimento, por atender toda a regulamentação referente à segurança, né, está preparado para atender todos os requisitos de segurança, além de toda a gestão do catálogo de APIs, do ciclo de vida, da gestão de parceiros, credenciais de acesso, processo de segurança, também oferece, né, além de funcionalidades para atender o regulatório do Open Banking, oferece capacidades para facilitar a integração com seus sistemas legados ou sistemas de core banking, sejam eles em nuvem, sejam eles on-premise, através de diversos padrões de integração. A plataforma suporta padrões de integração além de APIs REST, como também web services, mensageria, integração por arquivo, integração por banco de dados. Então, temos uma flexibilidade bastante grande para suportar essas integrações com as aplicações das instituições, dos nossos clientes.
É uma plataforma híbrida, né, roda num conceito de containers, como clusters de gerenciamento de containers, como o Kubernetes, também pode ser implementada de forma on-premise, em cloud, é compatível com qualquer cloud, não temos restrição, pode ser implementada no modelo híbrido entre cloud e on-premise, com componentes distribuídos, além de multi-cloud, tá? Estamos preparados aí para suportar esse ambiente híbrido, por isso uma plataforma de integração híbrida. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu quero agradecer muito pela audiência aqui, de todos que me acompanharam, né, que estão aqui me acompanhando na Open Banking Week. E se tiverem interesse em conhecer mais sobre as soluções da Axway, a solução de Open Banking, a plataforma de integração com o API Management, inclusive e outros produtos, estamos à disposição, podem me procurar, podem procurar a Axway, né, acessar o nosso site axway.com, axway.com.br, para buscar informações, entrar em contato com a Axway, e estamos disponíveis para esclarecer, principalmente sobre Open Banking. Além de mim, temos o nosso Head Global de Open Banking, chamado Eyal Sivan, ou Mr. Open Banking, que é o podcast que ele publica, com informações muito interessantes. Temos o nosso Head de Arquitetura Global para Open Banking, o Chris Wood, inclusive baseado no Reino Unido, com muita experiência em Open Banking. E todo o time Axway, que está aqui à disposição para tirar as dúvidas, esclarecer e buscar a melhor solução para vocês. Muito obrigado e espero que aproveitem, que eu tenha contribuído um pouco com uma informação interessante para todos e aproveitem a Open Banking Week. Obrigado, bom dia.